É isso que está acontecendo. Os pobres, os negros, os imigrantes não aceitam mais eles só pagarem o ônus dessa crise que não é nossa. É uma insurreição. É uma insurreição popular. Aí alguém diz, é um marxista brucutu, porque tem marxista brucutu também, tá? E quem lhes fala é um marxista. Mas não tem projeto. Mas só se fosse por obra de Deus que poderia ter um projeto acabado. O que é contra a revolução, para usar uma expressão do Otaviano? O que é contra a revolução burguesa não faz há 40 anos? Faz dioturnamente. É destruir todos os projetos alternativos. Só por obra divina é que nós podemos ter um projeto socialista pronto, nascendo, assim, sem grandes... Isso não existe. Nós temos que fazer um repensar. Tem um diálogo do Marx com as suas filhas, às vezes eu cito isso, é muito bonito. As filhas perguntam, pai, o que você acha disso? Pai, o que você acha daquilo? Pai, o que você acha daquilo? O seu grande escritor, o seu grande poeta. E o seu lema de vida? Eles duvidaram de tudo. Nós, como marxistas, nós temos que duvidar. Quais são os elementos do capitalismo que nós não compreendemos? O projeto, a retomada das lutas socialistas dependerá, primeiro, da intensificação dessas lutas sociais. Alguém vai dizer, o marxista bem brucutuzão, mas o Wall Street, a ocupação de Wall Street não são trabalhadores, são desempregados. Mas quem diz que o desempregado não é parte da classe trabalhadora? Bastaria ler um gênio do século XIX, que ressurge, renasce no século XXI. Eu dei hoje à tarde uma entrevista para aquela revista Cult. Boa revista. Então, me perguntou, seu livro, qual livro você indicaria, professor? Eu falei, preciso pensar. Assim também não dá. Depois de ter dado entrevista, acabado de acordar, estava cansado, falei, agora no final da tarde, deixa eu pensar um pouquinho. Depois eu pensei, qual livro que eu posso indicar hoje? Qual é o livro que hoje eu posso indicar como um professor que algumas pessoas querem ouvir? É o Capital. E ela falou para mim, puxa, professor, que legal, justifica por quê? Reler o Capital para entender a crise atual. Ficou bonitinho, tumba. Reler o Capital para entender a crise atual. Pronto, acabou. Um autor magistral que ressurge da cima, ele não estava lá irraivente? Estava. Mas talvez, como nós não somos religiosos, a gente possa dizer, mas talvez o espírito dele está rondando, está perambulando, entende? Mas é evidente que nós como marxistas, como intelectuais, nós temos que compreender. O desempregado e a desempregada é parte da classe trabalhadora. Veja, qual é a greve possível de desempregado? São manifestações. E em Wall Street tem uma coisa bacana. Quem são vocês? Sabe o que estão respondendo? 99% da população. E quem são eles? 1% da população. É ótimo. Ali estão os nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Wall Street. Quem é Wall Street? São o sistema financeiro internacional. E quem é o sistema financeiro internacional? São os bancos e as grandes indústrias. Ou seja, pegamos na veia. Em Portugal, veja o que diz, deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês, um movimento em Portugal, que na minha pesquisa sobre essas lutas dos trabalhadores precarizados, o que eles dizem? Eu vou ler isso e com isso eu termino. Eu podia falar das rebeliões árabes. Qual é a combinação explosiva da rebelião árabe? Cada uma delas tem uma especificidade. As rebeliões, qual é a combinação explosiva? Ditadura e pauperismo. Tem ditadura, riqueza petrolífera e saque diamantífero, escrevi essa cabeça. Quer dizer, as elites árabes saqueiam e a população miserabilizada, ditadura. Bom, os sindicatos não têm mais importância nenhuma, disseram alguns sociólogos. Pois na Tunísia, o sindicato tem um papel decisivo na organização da revolução. Então quer dizer que só o sindicato não. A nova morfologia do trabalho não é o receituário. Nós, pesquisadores, o núcleo aqui de estudo, vocês têm que estudar as lutas sociais. Não sou eu que vou ensinar como as lutas. Eu não estou ensinando para ninguém como as lutas sociais devem ser. Eu estou mostrando para vocês como as lutas sociais estão sendo. Aí alguém fala, mas isso não é classe trabalhadora. Mas como que não é classe trabalhadora? Eu não vi nenhum levante desse com a burguesia saindo liderando. Vocês viram algum burguês liderando algum desses levantes? É uma dimensão rica e transversal de trabalho, classe trabalhadora mais precarizada, imigrantes. Nos levantes da França de 2005, quando os carros foram queimados, eram os jovens da periferia, Saint-Papiers, da periferia de Paris, predominantemente homens. Noutros levantes, são jovens, como no da Espanha, homens e mulheres. Em outros, manifestações com forte traço mais feminino, mais indígena, como no caso das rebeliões dos povos andinos,
mais campesinas, como no caso das populações campesinas também da região andina, mais operárias industriais ou assalariadas, como bancários, correios, metalúrgicos, professores públicos, são parte da classe, é o proletariado. O professor hoje é o proletariado da educação. Se nós vamos hoje para um congresso de funcionário público, em geral, se você for um congresso de funcionário público, depois for um congresso metalúrgico, você vai dizer, o pessoal metalúrgico está mais arrumadinho que os professores, que os funcionários. O empobrecimento, a proletarização dos funcionários públicos é visível, entende? É visível, entende? Os terceirizados, então aí a tragédia é maior. Eu tenho sido muito chamado para debater com o juiz do trabalho, com setores naturalmente críticos e de esquerda do juiz do trabalho, porque os capitais hoje querem liberar a terceira. Eu fui para uma audiência com a convite do presidente, ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho há 2 semanas atrás. O empresariado está propondo, eu ouvi isso nessa audiência do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, eu vi um representante da Fiesp de São Paulo dizer o seguinte, a nossa tese é a seguinte, toda vez que se limita, olha o que é possível a gente ouvir, toda vez que se limita a terceirização, que se põe limite, se precariza. Toda vez que se libera a terceirização, acaba a precarização. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Quando todas as pesquisas mostram onde morrem mais trabalhadores e trabalhadoras? Nos terceirizados. Onde adoecem mais trabalhadores e trabalhadoras? Nos terceirizados. Quantas horas os trabalhadores terceirizados trabalham mais? Em média, no Brasil, 3 horas a mais por dia do que o trabalhador. Estado. Não é? O salário do terceirizado é 54% em média do que ganha um trabalhador ou uma trabalhadora estável. E vem alguém e diz que se você limitar, sabe o que o empresariado está querendo? A liberação geral da terceirização. Eles não querem mais terceirizar a atividade de meio, eles querem terceirizar a atividade que tem tudo. Aí falaram para o juiz, já pensaram, juiz, senhores juiz, o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina sendo julgado por um juiz terceirizado. Quem sabe pago por uma indústria automobilística para julgar a confrontação capital e trabalho. Entende? É isso que nós queremos? Não, nós não. Então por que o trabalhador da limpeza pode ser terceirizado? Porque ele é um ser de segunda categoria? Não, para mim não. Nós não. Se é ruim terceirizar o trabalhador da limpeza, pergunte aqui para a trabalhadora que limpou essa sala. Eu tenho certeza de uma coisa, a trabalhadora que limpou essa sala não está aqui hoje. E eu, sinceramente, todo mundo que está aqui, estou feliz da vida, mas ficaria muito mais contente se ela estivesse aqui, entende? Mas ela não está. Nós nem sabemos o nome dela. Nós nem conversamos com ela, porque alguém me diz, mas ela também vem aqui, só de da manhã já é outra, claro, que as empresas de terceirização roda, tá certo? Parece que o programa de Fernando vai lembrar, diz, o mundo gira, a Lusitana na roda, entende? Era uma propaganda dos anos 260, né, Fernando 70, o mundo gira, a Lusitana, os trabalhadores rodam, fica verdade. Olha com isso eu termino aqui, tá certo? Eu vou ler o manifesto da luta dos precários. Olha o nome do movimento em Portugal, Precários Inflexíveis. É um pouco desse livro, disso que esse meu livro trata, né? Somos precários no emprego e na vida. Trabalhamos sem contrato ou com contratos a prazos muito curtos. Trabalho temporário, incerto, sem garantia. Somos operadores de call center, estagiários, desempregados, trabalhadores a recibos verdes, quer dizer, trabalham, recebem um pagamento, não tem carteira fixa de trabalho. Imigrantes, intermitentes, estudantes trabalhadores. Não entramos nas estatísticas. Apesar de sermos cada vez mais e mais precários, os governos escondem esse mundo. Vivemos de piscados e trabalhos temporários. Dificilmente podemos pagar uma renda de casa. Não temos férias, não podemos engravidar, nem ficar doentes. Direito à greve, nem por sombras. Flex, olha que interessante, flexsegurança, essa é a palavra que vocês vão começar a ouvir, flexsegurança, tá, flexseguridade, flexsegurança, né? Olha a resposta dele, o flex é para nós, a segurança é só para os patrões. Esta modernização mentirosa é pensada e feita de mãos dadas entre empresários e governos. Estamos na sombra, mas não calados. Não deixaremos de lutar ao lado de quem trabalha em Portugal ou longe daqui por direitos fundamentais. Essa luta não é só de números entre sindicatos e governo, é luta de trabalhadores e pessoas como nós. Coisas que os números ignorarão sempre. Nós não cabemos nesses números. Não deixaremos esquecer as condições a que nos remetem. E com a mesma força com que nos atacam os patrões, respondemos e reinventamos.